preparar aqui esse hino 112. Esse hino acho que não é bem conhecido da igreja, não, de todos não, mas alguns irmãos conhecem, né? O 112. Nós vamos começar hoje cantando esse hino. Comigo está rica promessa. Quem não souber, aprende, tá? Eu observo assim, aqui na igreja é o lugar da gente aprender, né? Principalmente na quarta-feira. Então quem não souber vai ter a oportunidade de aprender. Estou falando com a Antônia que nós temos que aprender, tanto eu, ela e vocês, que a dona Elza é que sabe esse hino bem, né, Sônia? E ela tem nos passado alguns hinos novos na reunião de oração e nos trabalhos da SAF, das mulheres, então a gente está aprendendo com ela. E aí nós vamos passando para os irmãos também. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual astro que brilha na escuridão. Comigo está, sim, Jesus me promete, sempre comigo está. As luzes do mundo se apagarão, os dias mais belos breve passarão. Jesus, luz do mundo, não se extinguirá, e essa luz resplandente sempre em mim brilhará. Comigo está. Nesse instante, pedir a Ele que esteja nos conduzindo em perfeita paz e nos conduzindo a sua palavra nesta noite. Quero pedir a Sandra para estar orando ao Senhor por nós.
Jesus, Senhor, glória a Sua palavra, que ela leva, Senhor, aos nossos corações. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus, é glorioso. Amém. Mas vamos ler de forma responsiva esse capítulo 15 de João. Eu sei que os irmãos estão aí naquela leitura anual da Bíblia, né? Hoje nós lemos foi o Salmo 100 até o 106 ou 109 que nós lemos, né? Mas eu sei que os irmãos estão lendo aí assim ativamente seguindo aquele cronograma. Vamos ler João 15 de forma responsiva, quando Jesus fala da videira e os ramos. Diz assim então a palavra do Senhor. Vamos ler de forma responsiva. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo que secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos recebi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, eu te amo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto vos não conhecem aquele que me enviou. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também eu trago, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei.
odiaram-me sem motivo. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Podem assentar, irmãos. Foi um ato de extrema bondade de Deus, quando Ele nos enviou o Espírito Santo para habitar no nosso coração, para nos ensinar todas as coisas e para ser a nossa companhia constante, nos consolar na hora da nossa angústia, nos encorajar na hora das nossas fraquezas, desânimos, para nos fortalecer naqueles momentos frágeis da nossa vida, porque a queda nos atingiu de uma forma muito terrível. O pecado, ele se tornou algo tão terrível na natureza humana, que só a única esperança que tem para o homem é a pessoa de Jesus Cristo. Não tem outra esperança. Desde a queda, não há outra esperança para nenhuma geração. E não é para você que está vivendo hoje aqui no final, aliás, no início do século 21, não. É para toda a humanidade. Nunca teve outra esperança, o céu nunca prometeu outra esperança que não fosse a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas têm colocado a esperança deles em muitas coisas vãs aí, e tem sido notório isso, a gente ver pessoas esperando em coisas vãs. Os profetas de Baal esperavam fogo cair do céu e se retalhavam, esperaram em vão. Quem espera fora de Cristo, espera em vão também. Então, é um ato da extrema bondade do nosso Salvador, primeiro em nos amar e depois nos escolher do mundo para Ele, depois mandar o seu Espírito Consolador para habitar em nós e dar testemunho de Cristo no nosso coração. Não é função do Espírito Santo ficar dando revelação nova para ninguém nos nossos dias. A função do Espírito é nos fazer recordar as palavras de Jesus para conosco. É função dele clarear Jesus ao nosso coração e nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. Não é trazer revelação nova, mas é nos ensinar aquelas coisas que Jesus falou e aguçar dentro do nosso coração essas promessas do Senhor. Alguém comparou a função do Espírito Santo como aquele farol, cujo objetivo não é clarear a si mesmo, mas é clarear, iluminar a pessoa de Jesus Cristo, para que os homens creiam e sejam salvos. Nós vamos curvar as cabeças, vamos orar ao Senhor nesse instante, e vamos pedir a Ele que nos dê discernimento da sua palavra. Depois nós vamos cantar mais um hino aqui, e vamos passar ao nosso estudo. Quero pedir aos irmãos para nós estarmos orando aí pela situação do nosso país vizinho, Paraguai. A situação não está tranquila lá ainda, e a gente sabe que, inclusive, até o exército, né, aqui na região está assim, preparado, vamos dizer assim, não para tomar conta da divisa, né, mas eles têm articulado até os seus treinamentos internos, porque há um clima de instabilidade ainda. Vamos estar orando, há irmãos nossos ali. Vamos pedir ao Senhor por esse momento que está passando aí também. O Paraguai, nossa viagem foi até suspensa, não vamos lá agora, vamos aguardar estabilizar aí o quadro político ali do país. Vamos estar orando por eles e orando também por este momento aqui que vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos orar.
Esses hinos são muito bonitos, né? Nós precisamos, assim, inclusive, aprender mais uns que, às vezes, ficam esquecidos aqui no nosso inário, né? Eu quero pedir aos irmãos para abrir a palavra de Deus. Nós vamos estudar um texto dos evangelhos hoje. E Mateus 22. Estou terminando de preparar, irmãos, para nós começarmos uma nova série de estudos chamado Visão Panorâmica da Bíblia. E eu quero, então, já deixar os irmãos aqui, assim, não só comunicados, mas também espero que desperte um desejo no coração dos irmãos de conhecer profundamente a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo, né? Então não tem como conhecer a Deus se não for pela palavra de Deus. Não tem outra forma de nós conhecermos a Deus. Deus nos deu a sua palavra para nós podermos conhecê-lo mais, e conhecendo nós vamos também conhecer o que Ele requer de nós, o que Ele fez por nós, não é verdade? Então há uma necessidade enorme de nós conhecermos profundamente a palavra de Deus. Não conheço outra forma de edificar a igreja a não ser dando a ela o conhecimento profundo da palavra do Senhor. É isso que edifica o nosso coração. Até porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, todas essas coisas passarão, mas a palavra do Senhor, ela não passará, ela é para toda a eternidade, né? E quando a gente fala a palavra do Senhor, muitos pensam apenas no livro, né? Na Bíblia. Na Bíblia enquanto o livro, e nunca pensa na vivicidade da palavra do Senhor. O Salmo 119, o verso 50, ele vai dizer assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus é vivificadora. Então, conhecê-la profundamente deve ser um desejo de cada um de nós. Por exemplo, você pega o livro de Gênesis, o livro das origens. O que fala o livro de Gênesis? Se eu pedisse a algum de vocês aqui para resumir o livro de Gênesis para mim em algumas poucas palavras, alguém aqui saberia resumir o livro? O livro de Gênesis fala disso, 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 tem, né, seu autor, o tempo que foi escrito, o contexto histórico dele, e conta exatamente esse pedaço aqui da revelação de Deus. Dá para dar uma resumida assim? Você tem na sua mente o que tem lá no livro de Gênesis? Hein? Tem o princípio, tem a criação do mundo, mas tem muito mais, né? Tem o que mais? A queda, a promessa da redenção, a aliança de Deus com Noé, depois a aliança de Deus com Abraão, os patriarcas, e vem até onde? Até a morte de José, não é? Então, essa visão panorâmica da Bíblia é mais ou menos para que os irmãos tenham depois na mente a facilidade de estudar as Escrituras e compreender as Escrituras, né? A palavra de Deus não é uma coxa de retalho. Existe aquilo que nós chamamos da harmonia das Escrituras. Desde o primeiro livro até o último, há uma harmonia, há uma história, há uma promessa, e o centro da Bíblia é Cristo. Todos os textos da Bíblia apontam para Cristo. A Bíblia só tem sentido em Cristo. Se tirar Cristo das Escrituras, não sobra nada, né? Anula completamente as Escrituras, porque o centro dela é Cristo. Então, assim, a importância da gente conhecer. Nós estamos terminando de analisar alguns materiais para a gente começar aí a nossa série de estudo da visão panorâmica da Bíblia. E nós vamos começar lá do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, encerrando com um estudo minucioso lá em Apocalipse. É um projeto para bastante tempo aqui, e eu quero ver vocês muitas vezes aqui na quarta-feira
para nós estudarmos juntos esse texto. Mas hoje nós vamos dar um outro tipo de estudo, tá bom? Mateus 22, nós vamos ler do verso 34 ao 40. Podem ficar assentados mesmo, mas façam a leitura responsiva comigo e guardem aí que nós vamos ler alguns textos, tá bom? Mateus 22, de 34 a 40. Todo mundo achou aí? Ok? O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos procedem toda a lei e os profetas. Agora, abrem Lucas 10. Nós vamos ler aí. Jesus, então, está dizendo de dois mandamentos. E aqui não são dois mandamentos. Na verdade, é o resumo dos 10 mandamentos. Agora nós vamos ler do 27 ao 29. Lucas 10, 25, a 29. Lucas 10, 25 a 29. Acharam aí? Trouxeram Lucas aí? Que tem, às vezes, parece que a gente esquece algum livro para trás, Assim, mas justo esse que o pastor pediu, não trouxe hoje, mas o Lucas está aí. Vamos lá, então, responsivo também. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Jesus não perdia tempo, Você respondeu muito bem. Agora vai, faz isto e viverás. Complicou a vida desse coitado aqui, Então o 29 fala assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Não, até aqui. A pergunta dele aqui: quem é o meu próximo? Eu quero, assim, trazer um estudo aqui hoje com os irmãos, a título, assim, de uma meditação bíblica, que tem o tema a consciência do outro. Não é basicamente sobre esses mandamentos de Jesus, mas no que se diz respeito à consciência do outro. Para isso, eu ainda quero que você leia mais um texto. Gênesis, agora vamos lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, é o primeiro livro da Bíblia, esse aí é sempre fácil de achar, Gênesis 4, verso 9, eu quero que vocês leiam comigo, todos a uma só voz. Vamos ler? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Se perguntar aqui, onde está o teu irmão? O Caim respondeu assim: eu não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Ou seja, alguém me nomeou para cuidar do meu irmão, eu quero trazer aos irmãos essa ideia que é a consciência do outro. Esses dias estava pregando aqui na igreja sobre a nossa cosmovisão cristã, a visão que nós temos de mundo pela palavra de Deus, e mostrando que a queda do homem afetou
profundamente o coração do homem. Afetou o nosso relacionamento com Deus, primeiramente, né, Milton? Com Deus. Daí a angústia, o medo. Você já notou como que isso faz parte do nosso dia a dia? A angústia, o medo, aquele sentimento de vazio, de insegurança, né? O Billy Graham, escrevendo um livro, Como Nascer de Novo, um dos capítulos dele tem um tema assim, muito sugestivo, que ele diz assim: por que me sinto tão vazio? Né? É a pergunta, é um capítulo do livro dele. Por que me sinto tão vazio? Todo mundo um dia pensa isso e pergunta isso para si mesmo. Então, o pecado afetou o nosso relacionamento com Deus, e com isso gerou em nós essa angústia, esse medo, essa insegurança, esse sentimento de um forasteiro, né, um peregrino. Esse é o sentimento que a gente tem. Ninguém nos expulsou de casa, mas parece que a gente se sente expulso de casa, né? Ovelha sem pastor, né? Rebelde sem causa, enfim. Tem tudo isso, faz parte da natureza pecaminosa, caída do homem. Afetou nossa comunhão com Deus, mas afetou também a nossa comunhão com o próximo. Afetou muito a nossa comunhão com o próximo. E isto, as brigas, inveja, né? Quantas coisas que afetam a nossa comunhão com o próximo, a falta de tolerância, de amor, e aquela coisa assim da gente não suportar algum comportamento do outro, né? Dá assim uma agonia na gente. E dizem que a gente não tolera uma coisa: nós não conseguimos tolerar o nosso erro no outro. Parece que aquele erro é meu, né? Então eu não tolero aquele erro do outro, porque é tipo assim, eu me vejo no outro. Então, quando ele está cometendo alguma coisa, eu não suporto, me agoniza, até porque a minha angústia é porque eu estou vendo o meu defeito no outro. Então, afetou o relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a natureza. Mas especialmente essa questão da consciência do outro. Os homens se tornaram extremamente egoístas. Egoístas. Se você quer saber isso assim, além daquele sentimento interno, você tem o direito de ler isso nas Escrituras. Embora a gente não precise de ler isso nas Escrituras, não. Todo mundo aqui está sabendo muito bem, né, como que isso funciona. Esse sentimento egoísta. Nós somos, infelizmente, por causa da queda, nós somos egoístas de natureza. Aquela ideia, se eu estou bem, está tudo bem, não é? Agora, se eu estou mal, está tudo mal. Então, pode estar tudo bem para os outros, mas não está bem, está mal para mim. Então, esse problema do egoísmo. Quer ver? Olha 2 Timóteo 3, a lista maravilhosa que Paulo dá aqui do homem por causa da queda. E esse problema do egoísmo está extremamente ligado aqui, e a dificuldade que nós temos de pensar no outro. Porque Jesus disse aqui: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos ver essas dificuldades aqui que nós enfrentamos para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Diz assim, a partir do verso 1, olha aí: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos que nós temos vivido não são tempos fáceis, são tempos difíceis. Porque os homens serão o quê? A primeira palavrinha que aparece aí: egoístas. O que é egoísmo? Vocês lembram? O que é uma pessoa egoísta? Só pensa nele mesmo, né? Tem pessoas que têm síndrome de divindade, né? O Bertrand Russell é um filósofo, e ele diz assim: os homens gostariam de ser Deus, se lhes fosse possível. E alguns se sentem extremamente incomodados quando têm que admitir esta impossibilidade, né?
Eles gostariam de ser Deus se fosse possível. E alguns sentem incomodados quando têm que admitir esta impossibilidade. Então o negócio é mais ou menos assim, né? Então diz que os homens serão egoístas. Mas a lista aí é tudo girando em torno do egoísmo. Olha, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Então, observam que a lista não é muito boa quando Paulo vai descrever a natureza contaminada, pecaminosa do homem. Quando, então, o homem se prende dentro desse individualismo, onde ele se entende como o centro do universo, nós vivemos, irmãos, um período onde muito se tem estudado sobre o problema do antropocentrismo, é o homem querer assumir o centro e banir Deus para a banda de fora, para a periferia. Então, na verdade, é esse individualismo, esse sentimento que o homem tem por causa do seu pecado, de não ter a consciência do outro como precisava. Mas observa que há um detalhe muito importante nesse ensinamento de Jesus aqui. Ele diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto para você, será que nós sabemos amar a nós mesmos na medida certa, sem deixar cair no egoísmo? Será que a gente ama a si mesmo? Tem pessoas que não conseguem amar o próximo porque não conseguem amar a si mesmo. Esses complexos que existem aí da natureza humana, de inferioridade, de superioridade, é a pessoa que tem dificuldade com o seu próprio eu, não é? Tem dificuldade de amar a si mesmo. Então, se ele não ama a si mesmo, ou não ama a si mesmo na medida certa que as Escrituras nos ensinam, ele vai ter uma dificuldade tremenda de amar o próximo. Ele não tem medida para amar o próximo. Por exemplo, uma pessoa extremamente egoísta, ele tem uma dificuldade enorme de amar o próximo, porque ele ama a si mesmo fora das medidas. Não é assim, Gilmar? Então, como que vai amar o próximo? Ele está ocupado demais em amar a si mesmo. Existe você pode nem saber esses nomes, mas na prática isso acontece com todos nós. Existe uma filosofia chamada do niilismo, onde a ideia é o seguinte: eu só faço aquilo que me dá prazer. Eu não faço o que os outros mandam. Eu faço o que eu quero, o que me dá prazer. Eu lembro de uma médica lá em Carangola, colega da gente lá do hospital, e ela dizia isso abertamente. Ela contava a história dela. Deixei de morar com meus pais, não sei o quê, cedo, e fui tocar minha vida, e etc. Porque eu não admito ninguém querer mandar em mim, ninguém querer dar ordens para mim. Eu só faço aquilo que eu quero, eu não faço o que os outros mandam. E vocês imaginam como que deve ser difícil conviver com a pessoa assim, hein? Coitado de quem está perto, não é verdade? Conviver com a pessoa assim. Mas a filosofia do niilismo, a filosofia do prazer, eu só faço aquilo que me dá prazer, eu não faço o que os outros me mandam, eu só faço aquilo que me dá prazer. A ideia é mais ou menos assim: eu chego ali, tem uma velhinha ali precisando de atravessar a rua, mas essa avenida é muito movimentada, tadinha da velhinha, anda devagarzinho, não é? Tem que alguém dar o braço, está enxergando pouco. Então eu chego ali, entendeu, Zinha? A ideia é mais ou menos essa. Se me der vontade de atravessar a velhinha na rua, eu vou atravessar a velhinha na rua. Não é porque ela está precisando, não. É se me der vontade. Não tem negócio de senso de necessidade, não. Mas se me der vontade de dar um pontapé na canela da velhinha também, eu dou um pontapé na canela da velhinha. Porque eu não faço o que a velhinha precisa, eu faço o que me dá vontade. Então a ideia do niilismo, da filosofia do prazer é essa. Então, que é o grande guardião da consciência humana nos nossos dias. E se isso fosse só no mundo, estaria muito bom. Mas o problema é que isso adentrou o coração dos homens, secularizou
e amorteceu, anestesiou o coração da igreja, que até dentro do contexto da fé, da adoração, do culto, da obediência, do serviço que nós prestamos a Deus, muitas pessoas fazem assim, né? A igreja é vista pelo seu cardápio, pelo seu self-service, né? E cada um quer pegar aquilo que agrada para comer, e não tem aquela consciência do dever, mas somente a consciência do que me dá alegria. Eu só faço o que eu quero, eu não faço o que os outros mandam. Essa é a filosofia. Então, quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, existe um parâmetro. O parâmetro é que se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não vou conseguir amar o meu próximo. E eu não vou conseguir ter uma boa consciência do outro, se eu não consigo resolver a mim mesmo. Tem pessoas que têm essa dificuldade de resolver, organizar o seu mundo interior. E quando não organiza, o mundo exterior fica extremamente desorganizado. Então, o que isto acarreta? Isto acarreta nas crises de relacionamentos. Eu sou muito observador disso, e eu quero até chamar a atenção dos irmãos aqui, vou dar um exemplo aqui para chamar a atenção dos irmãos. Hoje em dia, Dourados, por exemplo, tem alguns que reclamam aí do parquímetro, é isso, parquímetro, que você tem que pôr ali para deixar o seu carro na vaga. Não é isso? Eu não reclamo disso aí, não. Eu acho uma boa coisa da prefeitura isso aí. E eu acho isso muito bom. Vocês podem achar ruim, tem direito. Eu acho muito bom isso aí. É uma forma de organizar o centro da cidade. É uma forma de... Quem não deve achar bom é igual o Manuel, que tem que trabalhar, que é de carro, chega lá, né, Manuel? Tem essas dificuldades. Mas no que se diz respeito à circulação do centro da cidade, não tem outra forma de resolver esse problema hoje nas cidades. Mas eu fico olhando o seguinte, tem pessoas que não têm consciência do outro. Ele vai, por exemplo, estacionar o carro dele, se tiver 2 vagas, ele ocupa as 2, para no meio. Isso, vocês sabem disso. Eu vejo a dificuldade que os diáconos da nossa igreja passam para organizar o estacionamento da igreja. Um irmão vem pôr um carro atravessado assim, o outro de bico, o outro de... Só falta deixar as 4 portas abertas, né? Então, isso é a falta, irmãos, de consciência do outro. E enquanto a gente não desenvolve isto, e isso é uma disciplina para a gente, isso é uma disciplina para o coração da gente, não é? A consciência do outro. Se tem 2 vagas, por que eu vou ocupar as 2? O parquímetro ali, como é que é? O parquímetro, né? Ajudou a disciplinar, porque ninguém vai pôr em 2 vagas lá o carro, deixar, né, atropelando ali as vagas, porque depois o guarda vem e dá uma multinha, deixa um papelzinho no seu vidro, né, assim? Então ajudou a disciplinar. Mas, na verdade, por que nós precisamos tanto de sermos disciplinados nessa natureza? As leis estão aí para disciplinar a gente, porque nós não temos uma consciência do outro. Se nós tivéssemos uma consciência do outro perfeita, não precisava nem de leis, ninguém roubava nada do outro, né, Milton? O trânsito fluiria de uma forma diferente, né? Na hora de estacionar um carro, a gente vai usar uma vaga só, vai deixar outra para alguém que vai chegar depois, não é assim, seu Abidão? Então, é tranquilo. E, inclusive, aqui no estacionamento da igreja, o irmão está chegando para o culto mais cedo, para o carro de acordo que não vai tomar 2 vagas, não vai atrapalhar o outro irmão, ou não vai desarmonizar o estacionamento. Tem uns carros que eu vejo ali, eu falo assim, ou esse caboclo é muito barbeiro, ou ele não tem a menor consciência do outro, né? Porque não justifica atravessar o carro desse jeito, ou parar ocupando... Mas isso é uma questão que a gente tem que desenvolver, é a consciência do outro. Jesus está dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que ter a consciência do seu próximo, o seu próximo, das necessidades deles, da necessidade de ocupar um espaço junto com você, dividir com ele o espaço, dividir o pão,
né? Na hora de uma refeição coletiva, né, de um almoço, de uma janta, saber distribuir o pão. A gente aprende isso muito em casa como filhos, mas a gente tem que aprender isso para a vida toda. Então, eu queria, assim, destacar aqui com os irmãos algumas coisinhas de como nós devemos gerar essa consciência do outro. E principalmente no que diz respeito a nós como igreja. Efésios, agora vamos ver alguns textos. Efésios 4. Efésios 4, 32. Vamos abrir aí. Tudo isso aqui está dentro dessa visão da consciência do outro. Vamos ler 31 e 32. Vamos juntos lá? Efésios 4, 31 e 32. Vamos ver? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que tipo de consciência do outro é essa aqui? Hein? Uma atitude com o outro. Longe de vós todo tipo de confusão carnal, briga, gritaria. Irmãos, não tem coisa pior do que quando alguém grita com a gente. Quem aqui gosta que grita com ele? Ninguém. Eu também vou baixar a mão, que eu também gosto, não. Ninguém gosta que grita com ele. E deixa eu perguntar, alguém aqui tem o hábito de gritar com os outros? Dentro de casa, principalmente? Tratar aos gritos, né? Uma liderança feita aos gritos. Não tem jeito, tem? Liderança não se impõe aos gritos, mas por organização, né? E pelo um respeito cativado. Mas aqui está falando, longe de vós isto, gritaria, cólera. Antes sede uns para com os outros, o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, porque Jesus deu a regra exata do nosso comportamento uns com os outros. Ele diz assim, tudo quanto quereis que os homens façam a vós, fazei vós também a eles. Precisa de um termômetro melhor do que esse, Flor? Não precisa, né? Tudo que nós queremos que os outros façam para a gente, vamos tomar a iniciativa de fazer para eles. Vamos fazer para o outro. Essa é a regra. Então, longe de vós toda gritaria. Isso aqui implica em nós aprendermos a prática do perdão e de tratarmos uns aos outros sem mágoas, sem reservas, mas como pecadores que Cristo perdoou e que nós devemos perdoar também. O outro texto é Colossenses. Colossenses 1, 9 e 10. Além, então, de perdoar, ser compassivo, a gente às vezes tem muita mania de ser muito duro nos nossos julgamentos com os outros, e a vida cristã, ela deve nos ensinar a sermos mais pacientes uns com os outros, porque todos nós somos pecadores e carecemos do perdão um do outro, do conselho um do outro, do carinho um do outro, não é assim? Colossenses 1, 9 e 10, vamos ler juntos também? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo estava orando pelos colossenses. Esta prática de orarmos uns pelos outros faz parte da consciência do outro. Como é interessante quando alguém fala para você assim,
Às vezes você está passando por algum problema, alguma luta, e alguém fala assim: estou orando por você. Hoje nós temos ali a Eva, né? A Eva tem dias que não vinha na igreja, estava operada, recuperando a saúde. Não é gostoso, Eva, quando a gente sabe assim, que tem alguém orando por nós, não é? É tão precioso, né, Milton? Quando fala assim: olha, eu sei, Milton, você está passando lá por uma luta, assim, uma provação, alguma dificuldade, mas estou orando por você, tá bom? Isso é gostoso, é um consolo para o coração da gente, né? Saber que tem alguém orando por você. Mas quando você sabe que você está passando por uma luta, às vezes na sua família, e que tem uns irmãos lá descendo a língua em você, qual que é a sua reação? Não dá bola, né? Liga para o pastor e fala: pastor, corta um pedaço da língua desse irmão aí, que o que sobrar ainda dá para fazer muita coisa, né? Então, na verdade, como é consolador saber que tem alguém orando por nós. E a consciência do outro, no que se diz respeito ao nosso contexto da fé, irmãos, é também essa consciência da gente de orar um pelo outro. Ontem eu soube que nós tivemos muitas mães aí na reunião de oração. Foi um dia assim, quase que bateu o recorde aí da reunião de oração do Projeto Ana. Eu incentivo todas as mães aqui de vir orar toda terça-feira nesse Projeto Ana. Orar uns pelos outros. Você não sabe o consolo que é para um filho quando ele sabe que tem um pai, tem uma mãe orando por ele. O fortalecimento espiritual que é para um filho ter um pai, uma mãe orando por ele, orando pela vida dele, pelos estudos, pelo casamento, pela vida espiritual, profissional daquele filho, não é? Isto é a consciência que nós devemos ter uns dos outros, orarmos uns pelos outros. E quando você souber que algum irmão está passando algum problema, irmão, não vai comentar, fazer comentários maldosos, vai orar por aquele irmão. É um momento que ele está precisando muito das suas orações, não das suas opiniões, nem dos seus julgamentos. Ele está precisando das suas orações, não é verdade? Então a consciência, o comprometimento que nós temos que ter uns com os outros passa por essa questão da oração, o comprometimento de orarmos uns pelos outros. Filipenses, vamos ver mais um texto aqui. Vamos ver só mais 2 textos aqui para a gente completar. Filipenses 1, 3 e 4. Filipenses 1, 3 e 4. Então Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos 2 opções. Uma é a gente assumir isso e falar assim: Senhor, me ensina a amar os meus irmãos. É tão bom viver num ambiente amável, uma igreja onde as pessoas sabem amar uns aos outros, não é? Uma igreja amável, uma igreja onde a criança se sente amada, o adolescente se sente amado, o jovem se sente amado, o adulto, o idoso, todos se sentem amados ali. Como é gostoso conviver numa igreja assim, num contexto social desta forma. Em vez de a gente ficar cotovelando uns aos outros, amar uns aos outros. Nós temos 2 opções aqui, não é? Na verdade, não temos opção. Jesus está nos mandando amar aqui, não tem muita opção. Mas alguém poderia aqui, igual os fariseus, dizer: mas Senhor, quem é o meu próximo? Né? Tentando escapar do compromisso, porque não é assim, Manel? O judeu está tentando escapar do compromisso aqui. Senhor, quem é o meu próximo? E Caim vira para o Senhor e fala assim: acaso eu sou tutor do meu irmão? Para que está perguntando para mim do meu irmão? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso eu estou aí para cuidar do meu irmão? Quer dizer, a falta dessa consciência, não é? Abriram aí, vamos ler? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Aqui eu quero destacar o aspecto da gratidão. Dou graças
ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A gente tem que aprender a agradecer a Deus uns pelos outros, e não é só no dia do aniversário, não. Irmãos, vocês não sabem o quanto é importante a vida de um irmão na fé para o outro. Se você quiser fazer uma experiência, para você ver o tanto que é importante, você vai para um país onde você não tem nenhum irmão para reunir com você na igreja, adorar o Senhor com você, onde você é sozinho, não tem ninguém para fazer companhia para você, para te ajudar na tarefa do testemunho do Evangelho, para te fortalecer, para cantar com você, orar com você, congregar com você, adorar ao Senhor com você. Vai para um país ou para uma cidade, muda daqui sua família para uma cidade onde não tem outro. Até um colega meu conta que uma tia dele, o marido não era crente, ela era a única crente, ele mudou para uma cidade distante, na época das fazendas, né? E ele era fazendeiro, e aquela irmã ficava ali, às vezes cantava o dia inteiro, fazendo o serviço da casa, né? Cantava o dia inteiro, cantando hinos, porque não tinha ninguém, e ela tinha aquela vontade de se reunir num domingo, e domingo para ela era quase igual a segunda-feira, não tinha esse convívio na casa do Senhor. Aí de tanto alguém, passava um cidadão ali na estrada e ouvia ela cantando, aí falou assim, essa mulher deve ser dos crentes. Na época, né, havia assim uma certa discriminação, uma certa rejeição com os crentes, mas como era fazendeiro, ele pensou o seguinte, eu vou filar o almoço dessa mulher, e eu vou chegar lá e vou falar para ela que eu também sou crente, e ela vai me dar almoço, eu vou filar um almoço às custas da fé dessa mulher. Aí chegou lá e falou assim, ô irmã, aí, você também é irmão? Irmão, abraçou e recebeu ele bem, e o coração dela abriu, né? Agora achei um irmão, né? Então, um irmão, né? Ficou naquela alegria, falou, você vem almoçar comigo qualquer dia desse? Falou, não, então vem na quarta-feira, combinado na quarta-feira. Aí ela preparou, matou um frango lá, preparou aquele almoço gostoso, né? E falou, não, o irmão vem almoçar comigo e tal, e foi a maior festa. E o marido dela não dava muita bola para isso, mas a mulher ficou toda alegre, aí separou a Bíblia dela lá, falou, nós vamos fazer uma leitura da Bíblia, vamos fazer uma oração junto aqui e tal. E quando chegou, sentaram lá na mesa, na mão na Bíblia, faz uma leitura da Bíblia, e falou, agora eu vou pedir o irmão para agradecer o almoço para nós. Por aquela, o camarada não esperava, Arnaldo. Ele perdeu até a fome. E ele baixou a cabeça, e não vinha nada na mente. Aí ele virou para ela e falou assim, não é que eu esqueci o diabo da reza? Não é que eu esqueci o diabo da reza? Aí a irmã viu que ele não era do ramo, né? Falou, não, então fechou ali que eu vou orar. E orou, agradeceu o almoço. O camarada não teve nem o prazer de comer o almoço com sabor, viu, Sobidon? Mas assim, o anseio de ter um irmão por perto, né? Então, nós temos que, nessa consciência que nós temos que ter do outro, do nosso irmão, aprender a agradecer a Deus pela vida do nosso irmão. Porque, irmãos, é tão precioso quando a gente reúne aqui na igreja para cantar, para louvar a Deus. Quando você vê um irmão, tem alguns irmãos aqui da igreja, às vezes, que reclamam comigo, falam, pastor, tem pessoas da igreja que passam perto da Rina na rua, nem cumprimentam, só conhece a Rina dentro da igreja. Irmãos, não façam isso. Não pode ser assim. Nós temos que ter alegria de ver uns aos outros na rua, cumprimentar, abraçar. E é claro que cada um vive na sua correria, no seu dia a dia, mas nós não podemos ter essa comunhão só aqui dentro da igreja. Os grupos familiares têm ajudado a gente a levar essa harmonia, essa comunhão para os nossos lares. Mas essa consciência do outro, agradecer a Deus pela vida do outro, né? É um bálsamo de Deus quando a gente tem um irmão por perto, não é? Quando a gente tem alguém da família da fé perto da gente, é um bálsamo da graça de Deus. Pensa naqueles que estão acamados, que você pode fazer uma visita para ele, vai fazer a visita, cantar um hino com ele, orar,
ler a Bíblia, não é? Porque isso faz bem para a alma de qualquer um de nós. Então, não deixe isso só para a gente, o pastor Edo, para mim, não. Qualquer um irmão, oração de pastor vale o mesmo tanto da sua. Esse negócio de que oração de pastor vale mais, isso não existe, não. Pela palavra de Deus, nós somos todos sacerdotes do Deus Altíssimo. O pastor pastoreia, mas a igreja também se pastoreia. Nós pastoreamos uns aos outros, tá certo? Então, esta consciência do outro. Então, não é só na hora da vaga do estacionamento, não, viu? Também, mas em todos os momentos. E eu vou concluir aqui com outro texto, porque já deve ter uns corintianos aí assim, né, sacudindo o relógio, e eu vim com essa camisa que não tem nada a ver. Isso aqui é cruzeiro, viu? Isso aqui é cruzeiro. Então, agradecer a Deus um pelo outro. 2 Tessalonicenses 3:4. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 4. A gente aprender a se relacionar como família da fé, como irmãos em Cristo. Ama o teu próximo. Esse próximo nem precisa ser o nosso irmão na fé. Então, o que eu estou falando aqui dos irmãos na fé, porque se Jesus está falando aqui do próximo, muito mais os nossos irmãos na fé, porque a Bíblia fala para a gente fazer o bem a todos, mas principalmente, especialmente aos da família da fé, porque em Cristo nós somos irmãos. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá? Nós também temos confiança em vós, no Senhor, que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Olha só, nós temos confiança em vós, no Senhor. Um dia um irmão chegou perto de mim e falou assim: eu não confio em nenhum irmão da igreja. Eu falei: mas que pena, espero que eles não pensem assim de você, né? Já que você não confia em nenhum irmão da igreja, espero que eles não pensem assim de você, né? Para não confiar em você também. Ele falou: não confio. E está na Bíblia, viu, pastor? Eu falei: onde que está na Bíblia? Ele falou: está lá em Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Então nós não podemos confiar em homem. Nós não podemos confiar um no outro. É uma falta de interpretar a Bíblia direito, né? Porque quando Jeremias diz maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo maldito qualquer um de nós que confia na nossa própria carne. Não é que nós não podemos confiar no nosso irmão. Qualquer um de nós que confia em si mesmo, na própria carne, no homem, na própria força, é maldito, não é? Então não está falando aqui que nós não podemos confiar um no outro. Paulo está dizendo aqui: eu tenho plena confiança em vós, no Senhor. Irmãos, muitos irmãos andam assim, não tem uma comunhão mais profunda um com o outro, porque vive desconfiado um do outro. Você não sabe até hoje que seu irmão é pecador? Então eu vou te falar que seu irmão é pecador, viu? O pastor é pecador. Eu estou falando do pastor Edward, tá? Então nós, pastores, né, somos pecadores. Então a gente não pode ter uma comunhão no Senhor com aquela desconfiança um do outro, né? Parece que é um ninho de cobra. Eu não vou confiar não, senão pode me morder, né? Nós não podemos viver assim, né? A consciência do outro, que Jesus está dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo, significa que nós precisamos de desenvolver uma confiança um no outro. Como é bom quando a gente pode confiar em alguém, confiar nos irmãos da igreja, passar para eles o nosso problema. Tem irmãos que não têm confiança de contar um problema que está passando para ninguém. Um problema de saúde, esconde aquilo até a última consequência e fala até mentira para esconder o problema. Nós temos que ter confiança uns nos outros, de convívio, de podermos contar os nossos problemas, contar com as orações do irmão, com o apoio do irmão. É isso que Jesus está nos ensinando. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então,
esse grau de confiança que a gente desenvolve um no outro. Então, nós estamos falando sobre a consciência do outro, a consciência que nós devemos ter do nosso irmão na fé, do nosso irmão em Cristo. Ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. E ama de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Ama intensamente. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você lembrar direitinho, Jesus nos manda amar a Deus, então, sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e Ele nos manda amar até o inimigo. Aí é difícil, hein? Amar o inimigo. Então, amor, irmãos, não é questão de afeição, é questão de obediência. Porque por afeição, ninguém aqui tem condição de amar o inimigo. Tem? Eu gosto daquele meu inimigo, eu vou amar. Não tem jeito de fazer isso, não é? Então, amor não é questão de afeição, como nas músicas do Liu e Léo, como é que chama os cantores lá, né? As músicas aí dos cantores, né? Sertanejo, é Victor e Léo, né? Liu e Léo é muito lá atrás, né? Qual outro Não, mas tem uns aí, Chitãozinho, Chororó, tem umas músicas aí, né? Que manda amar, mas só por afeição. Mas o amor bíblico não é por afeição, é por obediência. Eu amo por obediência, né? Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. A consciência do outro. Dá para a gente entender isso, não dá, irmãos? E a gente esse é o diferencial. Jesus não vai perguntar no dia do juízo assim, você falava em língua, meu filho? Não vai te perguntar isso. Você tinha profecia, né? Você recebia revelação? Não vai te perguntar nada disso. Mas Ele vai te perguntar assim, foste fiel? Ele não nos manda ter essas coisas, mas nos manda amar um ao outro. Então, eu me lembro uma vez, eu fui orientar uma equipe de louvor da igreja, e eles queriam cantar uns hinos lá que não tinha muito a ver com com nossos ensinamentos da palavra de Deus. Aí a menina ficou nervosa e falou comigo, pastor, mas tem um monte de música na igreja mandando amar uns aos outros e ninguém ama. Aí eu falei assim, então nós vamos ter que pôr mais música dessa, porque eu prefiro insistir com a igreja para amar uns aos outros do que para ficar pulando e gritando. Porque amar uns aos outros traz proveito à nossa alma. Pular e gritar, eu não acho que traz, não. Eu acho que é muito diferente uma coisa da outra, não é? Então, amar é uma questão de obediência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos encerrar? Vamos ficar de pé? Vou pedir o Arnaldo para estar orando ao Senhor, encerrando aqui. Lembrando que sexta-feira nós temos aqui o encontro de todos os grupos familiares, né? Já tem grupo preparando até jogral aí, viu? Sim, e a Zinha está me lembrando uma coisa interessante. Nós estamos combinando para cada um de nós trazer aí um pratinho de doce ou salgado, traz mais do que você come, que aí você ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Você demonstra esse amor na prática aí com o seu próximo. Só de sal, né? Então vamos trazer só de sal. Então vamos trazer só de sal, tá bom? Vamos trazer um pratinho aí de alguma coisa salgadinha. Salgadinha, não, salgadinho. Que aí nós vamos depois fazer um momento de confraternização ali no salão. Arnaldo, ora para nós. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento aqui, reunidos na Tua presença. Nós damos graça, Pai, que o Senhor é o Deus que nos cuida, é o Deus que zela de cada um de nós. Pai, dá-nos sabedoria para nós podermos, Pai, buscar mais cada dia os Seus ensinamentos da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem, Pai, para uma vida verdadeira, uma vida, Pai, de comunhão, os irmãos com os outros. Ensina, Pai, a nós amarmos uns aos outros, Pai. Assim o Senhor conosco, Pai, por esse dia, Pai, que o Senhor nos leva aos nossos lares em segurança, e que essa semana, Pai, seja uma semana na presença do Senhor,
nos enchendo nossos corações do Teu amor e da Tua paz, como o Senhor tem feito até aqui, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dito esta noite. Obrigado, Pai, que essas verdades permaneçam em nossos corações e que nós venhamos guardar, Pai, para sempre. E em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus, é que nós oramos, Pai, que o Senhor tem nos guardado e nos conduzido e nos orientado, Pai, assim com todos nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelas famílias benditas do Senhor que aqui se faz presente e aquelas também, Pai, que estão no estudo ou estão no trabalho, viajando ou aonde estiver, Pai, a toda a Tua igreja, que o Senhor esteja, Pai, estendendo a Sua mão sobre eles, sobre a igreja do Senhor aqui presente nessa cidade, Pai. Assim em toda a terra, Pai, assim seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então está encerrado aqui o nosso estudo dessa noite. Que Deus abençoe, dê uma noite de paz e de descanso a cada um. Eu ia falar até os corintianos aí.